Bom dia, oitavo ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje estamos reunidos mais uma vez e agora para estudarmos não apenas álgebra, não apenas geometria, mas para podermos dar início ao estudo da estatística e da probabilidade, ok? Um conteúdo que não é difícil, que não é complicado, mas que requer a atenção de vocês para conseguir resolver as questões, ok? Esse tipo de questão que envolve estatística e probabilidade, geralmente são questões com enunciados muito longos, tá? E onde a atenção é primordial. Não tem como eu conseguir resolver uma questão de probabilidade ou uma questão de estatística apenas ouvindo falar sobre. Eu tenho que realmente praticar, entender cada caso para poder conseguir achar aquela solução e o modo correto com o qual eu devo sair daquela situação que me foi narrada, que me foi exposta no próprio enunciado da questão, beleza? Então, a estatística, ela vai se incumbir de estudar, ok? Informações, formas de se expor e de se sintetizar informações. Vocês já devem ter ouvido falar em pesquisas, ok? Então, a área da matemática que é responsável por estudar, por expor essas pesquisas, por filtrar essas informações e repassá-la de uma maneira mais sucinta, de uma maneira mais enxuta, mais objetiva possível, mas que consiga passar a ideia que se quer passar, é a estatística. Então, na estatística, a gente vai lidar com população, a gente vai falar de amostra, a gente vai falar acerca do objeto, do indivíduo que a gente está analisando. Então, tudo isso está inserido na estatística, ok? E a probabilidade a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, mas também faz parte desse nosso estudo, tá? Daqui para frente, onde a gente vai ver a chance das coisas acontecerem, de que formas elas podem acontecer, ok? E a chance delas acontecerem. Essa chance delas acontecerem a gente chama de probabilidade, tá? Que é o evento sobre o meu espaço amostral, ou seja, o que eu quero sobre o que eu tenho. Tá? Mas mais à frente a gente vai falar disso mais especificamente, mais detalhadamente. Agora, no que diz respeito à estatística, a gente vai estudar os conceitos básicos bem iniciais da estatística, que são os conceitos de medidas estatísticas. E aí, a gente estuda a média, tá? E aí, no estudo da média, a gente vai ter três tipos de média. A média aritmética, que é aquela básica onde a gente soma e divide pela quantidade. Nós vamos ter a média ponderada, ok? Que é aquela onde os pesos vão ser determinantes para a gente conseguir calcular, ok? Não vai ser apenas um somatório e dividir pelo todo. Você tem que ver quais valores ou quais pesos, né, algumas opções vão ter, e a partir daí a gente soma esses produtos e divide pela quantidade. E uma que também não é muito estudada, mas também faz parte das medidas estatísticas, que é a média geométrica, tá? Que a média geométrica é muito simples, mas ela é muito pouco estudada. Mas vocês vão ver que não há uma problemática, uma situação de dificuldade muito maior, ok? Então, basicamente, a gente vai trabalhar exemplos acerca de cada uma dessas três médias: média aritmética, média ponderada e a média geométrica, tá? Então, através desses exemplos, eu quero transmitir para vocês a ideia de como é que a gente calcula cada um desses casos, beleza? Então, vamos lá. A média aritmética, tá? Sempre eu coloco para vocês aquela forma geral e depois a gente trabalha nos casos práticos, tá? Para a gente conseguir entender o que a forma geral está dizendo para a gente. A média aritmética de n números reais, ou seja, uma quantidade qualquer de números reais, é um número que se obtém adicionando os n números, ou seja, somando cada um deles, e dividindo o resultado por n, ou seja, eu somo essa quantidade e divido pela quantidade, não pelo somatório dela. Se eu tiver
10 informações, eu somo essas 10 informações e depois divido por 10. Ok? É basicamente isso que ele está dizendo. E agora olha o exemplo que ele dá. Alexandre tirou 6, 4,5 e 7 na prova e 7,5 no trabalho. Com que média ele ficou? Óbvio que nós estamos estudando média aritmética. Então, por mais que o enunciado não tenha dito qual era a forma de trabalho, e isso vai ser dito no enunciado, se não for dito pelo enunciado, vocês vão conseguir entender, tá? Daqui a pouco vocês vão ver a diferença entre a média ponderada e a média geométrica, e vão ver que o próprio enunciado já dá dicas para nós de qual delas nós devemos usar, tá? Então, tudo leva a crer que esse professor avalia em média aritmética. Soma tudo e divide pela quantidade, tá? Então, ó, a média aritmética que a gente vai representar por MA, média aritmética, tá? Então, MA, média aritmética, MP, média ponderada e MG, média geométrica, tá? Então, ó, a média aritmética é igual. Ó, adicionamos os N números. Então, 6 mais 4,5 mais 7 mais 7,5, ok? Tudo isso dividido por 4, porque eu tenho 4 notas. 1, 2, 3, 4. Então, ó, somei os valores aqui em cima e encontrei 25 como resposta. 25 dividido por 4, 6,25. Então, qual é a média aritmética desse aluno? Qual é a média aritmética do Alexandre? 6,25, ok? E aqui nós não estamos usando critérios de arredondamento. Nós estamos apenas pegando o valor da maneira com que ele aparece para nós. Simples assim, tá? Então, soma tudo e divide pela quantidade, média aritmética. Agora, a média ponderada, que também é conhecida como média aritmética ponderada, tá? Uma outra forma de representar, mas aqui a gente já vai direto, média ponderada. A média ponderada, ela vai sempre levar em conta situações onde valores vão se repetir, tá? Vão aparecer algumas vezes. Então, toda vez que eu tiver que calcular uma média onde valores se repitam, valores sejam demonstrados por algumas vezes, muito provavelmente eu vou estar trabalhando com uma média aritmética ponderada. Então, ó, quando precisamos calcular a média de muitos números, entre os quais aparecem números repetidos, podemos considerá-la uma média ponderada, ou seja, se houve repetição de valores, média ponderada, em que os pesos, e esses pesos aqui, são os atributos ao qual aquela avaliação ou aquele item recebe, tá? São a quantidade de vezes que cada número aparece. Então, ó, olha o exemplo. O professor Antônio de História aplicou 2 provas e propôs 2 trabalhos. Então, ele tem 4 avaliações, 2 provas e 2 trabalhos. A média bimestral foi calculada assim. Ele adicionou as notas de cada trabalho multiplicadas por 2. Ou seja, a nota que o aluno tirou no trabalho vezes 2. Com as notas de cada prova multiplicadas por 3. A nota que o aluno tirou na prova vezes 3. E dividiu o resultado por 10. Tá? Então, ele está calculando uma média ponderada. Alexandre tirou 6 e 7 nos trabalhos, nas provas 4 e 5. Com que média ele ficou? Então, se ele já narrou para mim qual é a forma que ele faz a média dele, as ponderações que ele faz, então é só a gente calcular. A gente já tem os valores das avaliações, ok? 6 e 7 nos trabalhos, cada trabalho tem peso 2, e as provas 4 e 5, cada prova tem peso 3, tá? Então, ó, média ponderada, a nota do trabalho vezes 2, mais a nota do trabalho vezes 2, ou seja, 6 vezes 2, 12, mais 7 vezes 2, 14. E aqui não vale sempre a pena lembrar que sempre multiplica antes de somar. Existe uma hierarquia na hora de você resolver as expressões, tá? Então você, de acordo com as expressões que possui, você tem uma ordem para resolver.
E a soma e a subtração são sempre as últimas. Tá? Então você tem raiz, você tem potência, você tem divisão, você tem multiplicação, você tem soma e subtração. Ou seja, soma e subtração está aqui no final. Então antes de vocês somarem, multipliquem. Tá? Às vezes acontece de esquecer essa regra ou essa condição, acontece, mas ela continua valendo independentemente se eu esquecer ou não. Sempre multiplico antes de somar. Então, ó, 6 vezes 2 mais 7 vezes 2, isso aqui é o trabalho. 4 vezes 3 mais 5 vezes 3, isso aqui é a prova. Tá? As notas que ele tirou na prova, que tem peso 3. Tudo isso dividido por 10. Se vocês somarem aqui, por que ele está usando 10? Ó, 2 mais 2, 4, mais 3, 7, mais 3, 10. Lembra que na média aritmética a gente soma tudo e divide pela quantidade? Aqui no caso a gente está multiplicando, né, os itens pelos seus pesos, pelos seus valores, pela quantidade de vezes que eles vão aparecer e dividindo pela soma desses pesos. Tá? Não sei se vocês conseguiram perceber isso através do enunciado. Mas esse 10 aqui não é à toa. Esse 10 aqui é a soma dos pesos que ele atribuiu a cada avaliação. Ok? Então, ó, 6 vezes 2, 12. 7 vezes 2, 14. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. Quando eu somo 12 mais 14 mais 12 mais 15, eu encontro 53. 53 dividido por 10, eu encontro que a média ponderada foi de 5,3 pontos, também do Alexandre, ok? Então, no primeiro caso, na média aritmética, ele tirou 6,25, e nesse segundo caso, onde a gente está analisando uma média ponderada, ele tirou 5,3, tá? E aí vocês podem pensar, professor, então a média aritmética, ela é melhor do que a média ponderada? Não necessariamente, tá? Aqui nós estamos estudando 4 instrumentos, mesma coisa, mas esses instrumentos não têm peso, eles são avaliados da maneira com que eles aparecem. Cada um tem um peso 1, é aquilo que você tirou dividido pela quantidade de avaliações, no caso aqui são 4. Aqui nós estamos dividindo pelo peso, tá? Pela soma dos pesos, não pela quantidade que aparece, que nós não estamos dividindo por 4 avaliações, nós estamos dividindo por 10, porque quando eu somo os pesos, 2 mais 2 mais 3 mais 4, eu encontro 10. Beleza? Então, não creio que tenha maiores dificuldades nisso. E agora, aquela que a gente não é tão acostumado a ver, mas ela existe e vai continuar existindo, que é a média geométrica, tá? MG, a MA, média aritmética, MP, média ponderada, e MG, média geométrica. A média geométrica de 2 números reais positivos é o número positivo que se obtém multiplicando os números dados e extraindo sua raiz quadrada do produto, tá? Produto aqui é multiplicação. Então, se eu tenho 2 números, para encontrar a média geométrica deles, multiplico os 2 e extraio a raiz quadrada, tá? Exemplo, qual é a média geométrica entre 2 e 8? Olha a condição, 2 números, 2 vezes 8, tudo isso dentro da raiz quadrada, ok? Então, ó, 2 vezes 8, 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, a média geométrica entre 2 e 8 é 4. E aí vocês podem parar, professor, só vai aparecer 2 valores sempre? Não. E o que a média geométrica vai valer, então? O que ela vai nos instruir a fazer? A raiz que você vai extrair, ela vai ser diretamente relacionada com a quantidade de números que você está multiplicando. Aqui nós estamos apenas retirando a média geométrica de 2 números. Então, se nós estamos usando apenas 2 números, o índice do meu radical, que é esse valor que fica aqui, ó, é 2. E como esse índice não pode ser menor que 2, sempre igual ou maior que ele, eu não preciso colocar um 2 aqui. Eu já sei que a menor raiz possível de ser extraída
é a raiz quadrada. Mas se eu estivesse analisando 3 números, aí a raiz seria a raiz cúbica. Se eu estivesse analisando 4 números, raiz quarta, ok? Então, o índice da raiz ele é diretamente relacionado com a quantidade de números que eu estou analisando. Se eu estivesse multiplicando 3 valores aqui, a raiz que eu deveria extrair não seria a raiz quadrada, mas sim a raiz cúbica. Beleza? Então, nesse caso, só multiplicar 2 vezes 8 e depois extrair a raiz. Se vocês quiserem, ao invés de colocar já dentro da raiz aqui, vocês podem também. Vocês resolvem primeiro a multiplicação, 2 vezes 8, e o resultado disso vocês colocam ou coloquem dentro da raiz. Beleza? Achou a raiz de 16, que dá 4, encontrou a média geométrica. Então essa é a nossa aula de hoje, nossa introdução à estatística e probabilidade. Espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço para vocês, até a nossa próxima aula, fiquem com Deus e vamos fazer as atividades. Qualquer dúvida é só vocês perguntarem aí no nosso grupo, ok? Tchau, tchau, galera!